Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, em nome de Jesus. Estamos aí em plena sexta-feira, graças a Deus. Mais uma semana aí se findando, estamos aí no Devocional 112. Ontem também eu não gravei. É porque às vezes tem algumas pessoas que falam assim: ah, mas é 5 minutinhos, Rodrigo, como é que você não conseguiu gravar 5 minutinhos? É que são 5 minutinhos, depois eu preciso subir na plataforma, depois eu preciso colocar as configurações, então isso demora um pouquinho. Mas eu resolvi voltar a estudar, né? Um pouquinho aí, estou fazendo um curso, demanda bastante tempo, mas Deus é bom. Então vamos aí, vou tentar não falhar mais nenhum dia, que o Senhor nos dê graça. Queridos, a nossa intenção com este canal não é nunca ofender nenhuma religião. Não é ofender a religião espírita, não é ofender a religião oh meu Deus, nativo-africana, não é ofender o cristianismo, não é ofender o catolicismo, nada. O destino, né, a função desse canal é nós debatermos biblicamente as coisas. Então, nós falarmos pautadamente o que está na Bíblia. E o que eu queria trazer no dia de hoje, talvez confronta muito do que nós aprendemos e fomos ensinados e herdamos de nossos pais, de nossos avós, de nossos bisavós. Então, eu te peço em nome de Jesus que você peça a Deus para Ele abrir sua mente, para Ele abrir, para que você possa compreender isso que eu quero dizer, tá bom? Vamos lá, o que eu gostaria de ler está lá em 1ª carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 15, versículo 51 em diante. Eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos. Esse dormir aqui nem todos morreremos, tá bom? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Queridos, vamos tentar falar brevemente aqui. Na verdade, eu quero levá-los num lugar de pensamento. Eu sempre quero fazer isso. Porque a palavra, meu irmão, como a gente gera o pecado? Isso é legal a gente entender. A gente gera o pecado porque primeiro a gente pensa, aí ele desce para o nosso coração, uma vez produzido gera a morte. Não é isso que eu acho que Tiago fala? Então, primeiro a gente pensa, desce para o coração e se torna uma ação. Assim que funciona. A palavra de Deus é a mesma coisa, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas ficar apenas aqui não é suficiente. A palavra precisa descer para o nosso coração e se transformar numa ação. Por isso que o próprio apóstolo Tiago, o escritor do livro de Tiago, ele vira e fala assim: olha, não seja apenas ouvinte da palavra, mas praticantes. Porque se vocês forem apenas ouvintes, vocês estão enganando a vós mesmos. Então a palavra precisa entrar aqui, descer para cá e se transformar em ação. Então, o que acontece? Então, em nome de Jesus, que sua mente compreenda o que eu quero dizer. O que o apóstolo Paulo ele está falando aqui? Olha, nem todos morreremos, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha, querido, agora eu quero te fazer pensar. Se você morrer hoje, você morre hoje.
Quando você vai ressuscitar? Ao soar da última trombeta, como diz as Escrituras. O seu pai, sua mãe, seu avô que já faleceu, seu bisavô, sua bisavó que já faleceu, eles estão hoje como? Aguardando o soar da última trombeta para ressuscitar, ou para salvação, ou para julgamento. Ok? O apóstolo Paulo, ele vem nos dizer que que não há outro mediador entre Deus e os homens, apenas Jesus Cristo. O que significa o mediador? É aquela pessoa que por intermédio dele, né? Como é que você cruza um rio? Né? Eu digo, sem ser por barco, né? Tem essa opção, mas eu digo uma opção fixa. Como você atravessa um rio? Por uma ponte. Então eu preciso atravessar de ponte para chegar do outro lado. Cristo, ele é essa ponte entre o homem e Deus, entre o homem e a vida eterna. Por isso que Jesus vem e fala assim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus está falando, olha, eu sou o único acesso que você tem ao Pai, sou eu. Ninguém pode ter outro fundamento a não ser Cristo. Há somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, quando eu olho para essa passagem, que os meus avós, meus bisavós, meus tataravós estão aguardando o soar da última trombeta para que eles possam ressuscitar, porque eles estão dormindo, me leva a 2000 anos atrás. Então, os discípulos também estão esperando o soar da última trombeta. Então, Maria está esperando o soar da última trombeta. Então, todas as pessoas que nós consideramos santos, que foram santos aqui na terra, estão esperando o soar da última trombeta. Logo, eles não podem receber as nossas orações. Logo, eles não podem interceder diante de Deus por nós, porque eles estão esperando o soar da última trombeta. Então, queridos, o que isso quer dizer, Rodrigo? Que, querido, infelizmente, a gente orar por Maria, para Maria levar os nossos pedidos a Deus, ela não nos ouve. Orar por Pedro, Paulo, João, André, não resolve. Orar por Santo Antônio, não resolve. Querido, é o que eu estou te falando. Estou falando de Bíblia, estou falando de fundamentos e não quero ofender religião nenhuma. O que eu estou aqui é para dizer a verdade das Escrituras. E a Bíblia vem dizer que há somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, queridos, em nome de Jesus, que você tenha essa vida de eu entrego as minhas orações a Jesus, eu levo as minhas orações a Jesus. Por quê? Porque Ele é o mediador entre Deus e os homens. Então, que em nome de Jesus você possa orar nesse sentido. Talvez você não está concordando comigo agora. Talvez isso é tão ofensivo aos seus ouvidos. Mas eu gostaria que você orasse e que você falasse, Deus, por favor, confirma se isso é verdade. E que você, querido, pegue a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e comece a ler e veja se o que eu estou falando é verdade. Você não precisa acreditar em mim, mas você precisa acreditar nas Escrituras. Então que em nome de Jesus você possa ler e pedir a Deus as orientações. Querido, que Deus te abençoe e tenha um excelente final de semana em nome de Jesus.